tema do anticristo vem despertando curiosidade, especulações e debates ao longo dos séculos. Muitos acreditam que os acontecimentos recentes no mundo podem ser sinais descritos nas profecias bíblicas. A pandemia mostrou como um único evento pode paralisar o planeta. Conflitos entre grandes potências reacenderam o temor de uma nova guerra mundial. E a tecnologia, especialmente a inteligência artificial e os sistemas de vigilância digital, alimentam discussões sobre controle social em escala global. Para teólogos e estudiosos, é justamente essa combinação de crises, tensões e avanços tecnológicos que faz com que muitos vejam paralelos com os cenários proféticos. E assim surge a pergunta que atravessa gerações: estamos apenas observando o curso natural da história, ou caminhando para o cumprimento das antigas profecias sobre o anticristo e o fim dos tempos? Para entendermos melhor, precisamos voltar no tempo e consultar o livro sagrado, a Bíblia. A palavra anticristo aparece 3 vezes nas Escrituras, especificamente nas epístolas de João, onde o termo é usado para descrever aqueles que se opõem a Cristo, negam que Jesus é o Filho de Deus ou negam sua encarnação. Em 1 João 2,18 é mencionado o anticristos, no plural, e também o anticristo. Em 1 João 2,22, lemos: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Em 1 João 4,3, João descreve o espírito que nega Jesus como sendo o espírito do anticristo. O livro de Apocalipse, também chamado de livro de João, ou livro das revelações, relata uma terrível batalha que a humanidade irá presenciar aqui na Terra. A obra descreve o confronto que levará ao fim do mundo. Ele começa no céu com uma batalha entre o arcanjo Miguel e um dragão de 7 cabeças, a representação do próprio demônio. Depois de derrotados, o dragão e seus seguidores, os anjos caídos, são enviados à terra. João narra como Deus lança sua ira sobre as forças do mal. Ao abrir o livro dos 7 selos, os 4 primeiros liberam os famosos cavaleiros do Apocalipse. Um deles, montado em um cavalo branco, aparenta ser um herói que trará paz. Mas na verdade, esse cavaleiro representa o anticristo, que ajudará a recrutar seguidores para a batalha final contra Deus. A profecia alerta que o anticristo aparecerá pouco antes da grande batalha. Mas será que o anticristo já está entre nós? E qual seria seu verdadeiro objetivo? No primeiro século da Igreja Cristã, estudiosos da Igreja primitiva passaram a especular sobre diversas passagens bíblicas, identificando nelas possíveis referências ao anticristo. Termos como o homem da iniquidade e o filho da perdição, presentes em cartas de Paulo, foram interpretados como alusões a essa figura. O primeiro personagem historicamente apontado como possível anticristo foi o imperador Nero. Quando o Apocalipse foi escrito, Nero já havia morrido, mas muitos acreditavam que ele estava vivo e escondido, aguardando o momento certo para retomar o trono. Mesmo após a teoria enfraquecer, alguns continuaram acreditando que Nero ressuscitaria e retornaria ao poder em Roma. Outros imperadores que perseguiram duramente os cristãos também foram chamados de anticristo. Domiciano no século I e Décio no século III. Alguns cristãos também foram associados ao anticristo, como o presbítero Ário, século III e IV. Ele foi condenado como herege pelo Concílio de Niceia, por defender que Cristo não era da mesma natureza divina de Deus Pai, doutrina conhecida como o arianismo. Durante a Idade Média, vários manuscritos foram escritos sobre o anticristo. Um dos mais famosos é o do monge beneditino Adso de Montierinder, chamado pela rainha Gerbega da Saxônia, que acreditava estar vivendo no fim dos tempos e buscava compreender melhor as profecias, alegando que a Bíblia era vaga em suas descrições. Adso então escreveu um manuscrito detalhando o anticristo, afirmando que ele seria um judeu da tribo de Dan, nascido na Babilônia e criado por magos e feiticeiras em toda forma de maldade. Seria aceito como Messias e governante pelos judeus em Jerusalém. Os cristãos que não aceitassem sua autoridade seriam torturados e mortos. Ele governaria por 7 anos até ser derrotado pelo anjo Gabriel e pelo exército divino, pouco antes da ressurreição dos mortos e do juízo final. No ano de 1100, outro monge, Joaquim de Fiore, trouxe complementações sobre o anticristo.
Segundo seu entendimento, não haveria apenas um anticristo, mas muitos. Entretanto, um deles seria o pior de todos, sinalizando o início do fim dos tempos. Ao longo da história, vários personagens foram apontados como anticristo. No século X, encontramos o primeiro registro identificando um papa como possível anticristo. Um bispo francês, adversário do Papa João XV, afirmou que o pontífice seria o próprio. Na Reforma Protestante, Lutero e Calvino declararam que o papado como instituição representava o anticristo. Em resposta, católicos passaram a acusar alguns reformadores como Lutero da mesma coisa. Com o passar dos anos, inúmeras figuras e instituições foram acusadas de serem o anticristo. Napoleão Bonaparte, Maomé, Hitler, Mussolini, Mikhail Gorbachev, devido à marca em sua cabeça, associada à marca da besta, Saddam Hussein, além de presidentes dos Estados Unidos como Franklin Roosevelt e John Kennedy. Em 1990, um homem tentou matar Ronald Reagan acreditando que ele era o anticristo. Em 2011, outro homem apontou Barack Obama como enviado de Satanás. Personalidades e instituições modernas também foram mencionadas: Bill Gates, maçonaria, ONU, Elon Musk, os Illuminati. E atualmente, alguns nomes ganham destaque por características que despertam debate. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, líder de grande influência global, capaz de mobilizar multidões. Apoio a Israel. Interpretações proféticas sugerem que o anticristo firmará um acordo de paz com Israel. Em 13 de outubro de 2025, Trump intermediou um acordo entre Israel e o Hamas. Elon Musk, implantação de chips cerebrais, Neuralink. O projeto cria interface cérebro-máquina para tratar doenças neurológicas, mas é associado por alguns a profecias apocalípticas sobre controle ou identificação obrigatória, mediante um chip. IA e robótica. Teólogos sugerem que inteligências artificiais e robôs humanoides desenvolvidos por empresas como a Tesla poderiam ser ferramentas usadas pelo anticristo em um governo global. Poder e influência global. Musk possui enorme influência em áreas como exploração espacial, internet, satélites, carros elétricos e mídia social, o que é visto por alguns como o prenúncio do poder global, atribuído ao anticristo. Emmanuel Macron. Idade e perfil jovem. Algumas interpretações sugerem que o anticristo será um líder jovem e carismático. Influência política global. Discurso sobre uma nova ordem mundial. Jared Kushner, genro de Donald Trump, foi intermediador direto entre Israel e o Hamas no Tratado de Paz de 13 de outubro de 2025, recebendo o apelido de Príncipe da Paz. Herdeiro de um império imobiliário, comprou um edifício na Quinta Avenida, em Nova York, com o número 666, número associado ao simbolismo profético. A Bíblia descreve o anticristo em 3 dimensões. É o espírito do anticristo, que atua no mundo disseminando engano, e oposição a Cristo, o sistema do anticristo, uma estrutura global de poder político e religioso que prepara o caminho. O homem do pecado, uma pessoa real que se exaltará como um Deus, tentando usurpar o lugar de Deus. Este surgirá pouco antes do juízo final. Seja quem for o anticristo, uma coisa é certa: o bem vencerá o mal, e o anticristo será derrotado pelo exército de Deus, sob a liderança de Cristo. E você? O que acha? O anticristo já está entre nós? Ou será que toda essa história não passa de mais uma teoria da conspiração? Escreva aqui nos comentários a sua opinião, e se inscreva para não perder nenhum conteúdo.